nessa noite, que o Senhor já está curando nessa noite. Aqueles que têm problema nos joelhos, problema nas articulações, quem entrou aqui com dores musculares, com dores nas juntas, com dores nos ossos, o Senhor está curando nessa noite. Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Oh, Deus Santo, Deus maravilhoso, glória a Ti, Senhor. Somente Tu és santo, Senhor, somente Tu és santo, Senhor. Glória a Ti, glória a Ti. Oh, glória a Deus. Em Salmos 46, o Senhor fala nessa noite: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, e eu estou neste lugar, e eu estou operando em nome do meu Filho Jesus Cristo, para a honra e glória da casa do Senhor. Grandioso és Tu, Senhor, grandioso és Tu, Senhor. Quando Josué estava chegando naquele lugar, o Senhor fala para ele: descalça a sandália dos teus pés, porque esse lugar é santo. E eu tenho certeza, o Senhor preparou nessa noite, cada um que adentrou na porta já entrou descalço. Descalço de toda preocupação, descalço de toda perseguição que ficou lá fora do mundo, descalço de toda aflição, de todo o peso que é colocado sobre o teu ombro, porque o Senhor te fala nessa noite: o meu fardo é leve e o meu jugo é suave sobre a tua vida. Canta. Oh, glórias a Ti, Senhor. Santo és Tu, Senhor. Quando nosso amado irmão João estava na ilha de Patmos, que ele estava lá preso, ele teve a primeira visão lá no livro de Apocalipse. E lá quando ele vê, antes dele ver a presença do Senhor Jesus, primeiro ele vê 7 castiçais de ouro. E por trás desses 7 castiçais está o Senhor Jesus. Só que a visão dele não é de um cordeiro, não é de um cordeiro imaculado, de um cordeiro sofrido, de um cordeiro que foi aflito, que foi cuspido, escarrado, que foi jogado na cruz do Calvário de qualquer jeito, que foi rejeitado pelo seu povo judeu, porque ele veio para os judeus e veio para nós que somos os gentios, e ele veio para fazer a diferença no nosso meio. Ele veio para tirar eu e você do mundo do pecado, do lavação do pecado, e de tudo aquilo que não agrada ao nosso Deus. Glórias a Ti, Senhor, glórias a Ti. E não adianta procurar o Senhor Jesus se não for pela igreja que está nos 7 castiçais lá em Apocalipse. Que cada igreja, cada castiçal representa um anjo do Senhor das 7 igrejas. Glórias a Ti, Senhor. E nós conhecemos que as 7 igrejas têm as 7 virtudes, mas também elas têm os seus pecados, elas têm as suas falhas, porque nós somos humanos e de nós vêm as falhas e vem todo engano. Mas do Senhor Jesus não há falha, não há pecado, não há engano. Aquele que busca o Senhor não sai confundido e não sai esclarecido da casa do Senhor. Se você entrou aqui nessa noite preocupado, eis que o Senhor está à porta e bate. E Ele fala para ti nessa noite: eis que eu bato a porta, e eu quero entrar e cear contigo se você abrir. E você vai entender o mistério dessa ceia, porque o Senhor quer cear contigo nessa noite. Peixe e mel. Ele quer um peixe e um pão de mel. Porque quando os discípulos estavam aflitos, logo depois da morte do Senhor, ele ficou os 3 dias, nós sabemos, morto para os discípulos, morto para os judeus, morto para o mundo, morto para Satanás. Mas eis que no terceiro dia, ele ergueu e levantou o céu. Em nome do Pai. Glórias a Ti, Senhor. Aleluia. Canta, lavaço, canta. Santo és Tu, Senhor, santo és Tu. Oh, glória a Deus. Como é bom, amado, estar num lugar que tem liberdade para o Espírito Santo agir. É isso que acontece, irmãos. As lágrimas descem, o coração se aquece e o fogo consumidor desce para fazer a diferença, para fazer a vontade do Senhor. E não a minha vontade, não a vontade do povo que está preocupado com as aflições do mundo. Eu peço aos amados abram lá as suas Bíblias, no Evangelho de Lucas, de São Lucas, no capítulo 24. Glória a Deus, aleluia. A partir do versículo 13, Jesus aparece a 2 de seus
confundidos, eles não estavam entendendo, porque eles imaginavam que o Senhor Jesus viria como um rei para libertar o povo da escravidão, do governo local, do governo do mundo, e ele seria um libertador para o povo judeu. Mas ele não era um líder político, ele era o Filho de Deus, e hoje ele está sentado à direita de Deus Pai, dando ordens a teu respeito e a meu respeito, dizendo, porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que não tropece com o teu pé em pedra. Jesus aparece a 2 de seus discípulos. Amém? E eis que no mesmo dia, iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém, 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que indo eles falando entre si, e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. Glória a Deus, aleluia. E ele lhes disse, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós e porque estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleópas, disse-lhe, és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou, quais? E eles lhe disseram, as que dizem a respeito de Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres entre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse, honestos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e eles fez como que iam para mais longe, como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu. E disseram para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Glória a Deus, aleluia. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles. Os quais diziam, ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Seguindo, amados, Jesus aparece a seus discípulos. E eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. E falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. Paz seja convosco. Paz seja convosco. Em nome de Jesus. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que vinham algum espírito. E ele lhes disse, por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois o Espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés, e não crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes, tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um pão de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então abriu-se-lhes o entendimento para compreender as Escrituras, e disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao 3º dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, e em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai.
Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E levou-os fora até Betânia, e levando as mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os ele, se apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando-os ele, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Glória, podemos sentar. Glória ao teu nome, Senhor Jesus Cristo. Eis aqui, Senhor, a tua igreja, lavada, remida. Aqui estão, Senhor, as tuas virgens prudentes. Estão aqui, Senhor, com a lamparina cheia de óleo nessa noite. Glória a Deus. Faz os vazios fumegar nessa noite, Senhor. Faz entender, Senhor, o mistério, Senhor, desse peixe e desse mel, Senhor. Porque nós precisamos, Senhor, da tua presença. Não se aparta de nós, Senhor. Que o teu Espírito Santo, Senhor, esteja sempre ao nosso lado, Senhor. Que ele seja nosso amigo. Que ele seja nosso consolador. Que ele seja aquele, Senhor, que te visita nas vigílias da madrugada quando você busca. Quando você intercede pela causa daquele teu irmão que está lá doente. Quando você intercede por aqueles que estão escarnecendo de você. Mas ainda assim o Senhor te dá ordem a esse respeito. Para que você clame por ele. Para que você, diante do Senhor, como rei e sacerdote que nós fomos eleitos lá no livro de Apocalipse. Porque assim o Senhor nos elegeu, reis e sacerdotes. Para que nós tenhamos liberdade para ir até o trono do Senhor com as nossas orações, para que as nossas orações cheguem até o nosso Deus como um incenso aromático, como um perfume que está nessa noite diante da igreja. Aquele que puder sentir o perfume, exale esse perfume e dê glória a Deus e sinta a presença do Deus vivo. Em nome de Jesus, recebe aquilo que você vem buscar.
vidas. Ele tem contemplado as tuas aflições, porque Ele é Deus. Hoje, mesmo que muitos do mundo venham a dizer que o teu Deus não está agindo na tua vida, eu vou contar um pequeno testemunho para os irmãos. Ano passado, a nossa mudança, nós estávamos em Corá, morando lá na cidade de Corá. Nossa mudança passou em 18, 19 de agosto aqui pela cidade de Bom Jardim até a Barra do Garças. Nós estávamos peregrinando, eu e minha esposa, 12 anos, porque quando eu conheci minha esposa eu viajava muito, amados. E nós ficávamos longe um do outro. E eu fiz um voto com o nosso Deus. Senhor, se o Senhor preparar somente lugares que nós possamos trabalhar e ficar todo dia na nossa casa, e o Senhor nos honrar, nós vamos estar na tua presença todos os dias e vamos engrandecer o teu santo nome. E assim Deus atendeu, mas Deus falou assim: vocês vão para longe. Nós fomos para o norte, para a Colíder primeiro, depois viemos para Várzea Grande, depois o Senhor mandou nós para Chicoara, no Pará. Depois o Senhor preparou que nós voltássemos até Goiânia, mas aí quando nós estávamos começando a nos alegrar, chegar perto de casa, o Senhor falou: não, agora vocês vão para Bacabal, no Maranhão. E sempre, amados, com a nossa Bíblia aberta, sempre com a Bíblia aberta em cima do trabalho, sempre com a Bíblia aberta para lá e para cá, pregando o Evangelho, falando no nome de Jesus, reconhecendo o Senhor, porque quando Ele tem promessa na nossa vida, Ele cumpre, porque Ele é capaz de cumprir, Ele é capaz de fazer o impossível. E quando nós estávamos enchendo nosso coração, o Senhor falou: agora vocês vão voltar. E nós viemos para São Luís de Montes Belos pela empresa, e aí o Senhor começou a fazer obra, o Senhor começou a nos fazer perto dos nossos, porque nós podemos falar em nome de Jesus que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Glória a Deus. E o que aconteceu, amados? Quando a nossa mudança vinha voltando, já chegando para Barra do Garças, o motorista parou na cidade de Aragarças, e nós íamos na estrada aqui de Iporá, passando aqui por Bom Jardim. Logo à frente nós vimos uma fumaça e não tinha fogo. Fumaça de fogo e não tinha fogo. E aí nós vimos, eu vi a carranca de um demônio do meu lado, escarnecendo e rindo de nós, e zombando de nós, e nós não sabíamos o que era. Mas o caminhão da nossa mudança estava lá em Aragarças, encostado, pegando fogo em toda a nossa mudança. Tudo que nós tínhamos pegou fogo, amados. Tudo. E nós perdemos tudo que nós tínhamos na nossa casa. Mas o Senhor visitou nós logo em seguida. Nós ficamos muito tristes, começamos a murmurar, começamos a clamar, começamos a orar, e começamos a pedir para o Senhor ter misericórdia, porque as misericórdias do Senhor não têm fim. Assim fala a palavra do Senhor lá no livro do profeta Jeremias, lá no Lamentações de Jeremias 3:22, o Senhor fala assim: as misericórdias do Senhor não têm fim, não tem fim. E nós começamos a levantar uma vigília, aqui a irmã Deuseli e o irmão Josimar. E nós agradecemos a Deus por esse casal que esteve junto conosco. Aqui está minha cunhada, a Eliane. E nós levantamos um clamor lá naquela casa, porque a empresa nos deu uma casa para morar, mas nós não tínhamos móveis. E aí o inimigo se foi escarnecendo de nós e zombando de nós. Mas o nosso Deus é um Deus fiel. E nós levantamos essa vigília. Em 19 de agosto do ano passado aconteceu esse incidente. Mas muito antes disso, mais ou menos, há uns 30 dias atrás, nós recebemos tudo novo, porque o profeta da casa de Deus profetizou. Deus se agradou no coração de vocês e Ele prometeu que vai devolver tudo novo. Tudo novo. E em nome de Jesus, eu ergo a minha mão e agradeço a Deus, clamo a Ele mais uma vez, glorificando a Ele, porque Ele é fiel, amados. Ele é fiel. Quando nós achamos que vamos pro pó, o Senhor nos ergue, porque o cair é de Deus, mas o levantar é cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Eu agradeço a Deus porque Ele tem nos acompanhado, Ele tem nos honrado em tudo, amados. Então aqui, eis que no mesmo dia, iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém. Os discípulos assustados estavam indo na direção contrária de Jerusalém. Porque o Senhor Jesus pediu: fique em Jerusalém, não saia de Jerusalém. Fica dentro da igreja, amado. É aqui o teu lugar. Você que adentrou nessa noite com dúvida, você que chegou aqui nessa noite com alguma preocupação, saiba que aqui está aquele que está sentado à direita de Deus Pai, e Ele pode te livrar de toda preocupação. Glória a Deus, aleluia.
Senhor Jesus conhecia o coração do homem. O povo judeu já estava pedindo sinais para o Senhor Jesus. Mas ele falou, o único sinal que eu deixo para essa geração perversa é o sinal de Jonas. Mas por que o sinal de Jonas? Porque Jonas esteve 3 dias dentro da barriga da baleia, semelhante ao Senhor Jesus que esteve 3 dias. Mas nós sabemos que tanto Jonas quanto o Senhor Jesus padeceram esses 3 dias, só que com uma diferença. O Senhor Jesus, nesses 3 dias, ele foi até o inferno e buscou as chaves da vida e da morte. Pisou na cabeça da serpente para engrandecer o nome dele diante de ti, diante de Deus, para dizer que todos os teus pecados eu sou capaz de eliminar. Eu sou aquele que cura, eu sou aquele que liberta. Glória a Deus. E os discípulos estavam preocupados, eles estavam indo no sentido contrário, em função da perseguição. E iam falando entre si tudo aquilo que havia sido sucedido, e aconteceu que entre eles falando entre si, eis que o Senhor Jesus se aproxima. Então o Senhor Jesus essa noite ele está se aproximando, ele está muito próximo, ele está aqui no meu coração, no teu coração. Nossos corações estão inflamados nessa noite. Nós estamos sendo preparados, assim como os discípulos, para fazer a obra do Senhor com diferença. Mas os olhos deles estavam como que fechados. Esse é mais um mistério nessa noite. O Senhor nessa noite ele vai abrir olhos espirituais. Ele vai dar visões à noite e visões. Você vai poder profetizar, porque o Senhor vai abrir os teus olhos espirituais em nome de Jesus. E ele me disse que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? Por que estáis tristes e amargurados? Você não tem motivo, porque o Senhor Jesus está aqui nessa noite para acender a tua lamparina. Você estava abatido, você estava cansado de tanta prova, mas o Senhor está passando contigo nesse vale. Ele está passando contigo nesse vale, e Ele está te dando uma vara e um cajado. Ele está te capacitando para passar nesse vale. E você pode glorificar porque você vai passar nesse vale usando firme. Você vai passar nesse vale porque tem ovelha do lado para você cuidar. Você vai pastorear a ovelha, você vai ajudar o seu pastor a trazer a ovelha para essa casa. Você vai fazer a vontade do Senhor. E Ele vai fazer a diferença na tua vida. O nosso Deus Ele não faz troca de moeda. Ele não está preocupado com aquilo que você tem, com aquilo que você está ofertando para Ele. Ele só quer saber o que tem dentro do teu coração. Nesse coração aí tem louvor. Nesse coração aí tem glória para dar. Nesse teu coração tem o dar do Espírito Santo. Essa igreja está pequena. A igreja está subindo, o céu está baixando nessa noite. Estavam peregrinando por aquele lugar. Muitos estavam vindo de fora.
Glórias a ti, Senhor. A palavra em 1 Pedro nos fala: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Nós ouvimos nos louvores nessa noite que existe um tempo de Deus. Nós ouvimos nos louvores nessa noite que existe uma glória da segunda casa. Nós ouvimos nos louvores nessa noite que o Senhor nos visitou e preparou o lugar para o Espírito Santo entrar e entregar a palavra. Glória a Deus! Igreja remida e lavada. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor bramando como leão. Então ele só tem ele só pode andar ao derredor, porque eu vejo uma coluna de fogo. Porque o anjo do Senhor está acampado. E aí daquele que tentar entrar nesse campo santo que o Senhor preparou nessa noite, você pode glorificar e você pode receber, porque nada vai impedir de você receber aquilo que você desejar nessa noite. Quem te canta na nossa. Sabe por quê, igreja? Porque o leão da tribo de Judá, o verdadeiro leão, está aqui nessa noite. Ele é o mesmo que esteve na cova com Daniel e tapou a boca dos leões, e saciou a boca dos leões, e deixou o rei aflito, porque o rei sabia que ele tinha feito algo errado. Mas o rei que tem palavra, ele não volta atrás. Crente que tem palavra, ele também não volta atrás. Você pensa, eu não volto para o Senhor, cumpra, porque o Senhor está aguardando. Ele está aguardando o teu voto. Sabe por quê? Porque aqui fala, ele tem cuidado de vós. E ele fala nessa noite, você pode cumprir o voto porque eu vou ser contigo. E eles perguntou, quais? E eles lhe disseram, as que dizem a respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso, um grande profeta, em obras e palavras diante de Deus e todo o povo. Nunca teve preocupação com o que o homem falava para ele. Vinha sacerdote, vinha servo, vinha o povo sofrido. Ele alimentou 5.000 homens numa passagem conhecida, com pães e peixes. Nós sabemos que o pão é o corpo do Senhor Jesus. Nós sabemos que os peixes são as almas. O Senhor está insistindo nessa noite. Profetiza para as almas que estão aí fora. Porque nessa noite o Senhor está entregando autoridade. O pastor que está aqui. Pastor, pode profetizar nesse lugar. Pode profetizar nesse bairro. Pode profetizar nessa cidade. Porque o príncipe desse lugar, o príncipe das terras, que pensa que é dono desse lugar, está destronado nessa noite, em nome de Jesus. E eu te coloco autoridade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Recebe, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. Rei de canta na basura lá. Nós temos que ter ousadia na oração. Nós temos que interceder pelas almas que estão sedentas. Elas não sabem o que tem. Elas acham que fumar é legal. Elas acham que afogar as mágoas da bebida é legal, nas drogas. Mas nós temos autoridade. Nós fomos eleitos como reis e sacerdotes. E o Senhor nos dá autoridade para clamar, para interceder e para derrubar grilhões, para quebrar cadeias. Porque Ele é Deus para isso. Aleluia. E como os principais sacerdotes, os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Então nós sabemos que Barrabás que foi libertado da cruz, porque o mesmo povo que exaltou nosso Jesus quando ele estava sobre o jumentinho, que jogou aqueles ramos, que exaltou ele como rei de Israel, o mesmo povo gritou: crucifica
direita de Deus Pai. E Ele colocou o Espírito Santo em nosso meio para que nós tivéssemos liberdade de luto, como nós temos nessa noite. Glória a Deus, aleluia. É verdade que também algumas mulheres entre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. As mulheres foram as primeiras que viram que o corpo do Senhor Jesus não estava mais lá. E não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. Oh, glória a Deus. Aleluia. E alguns que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não ouviram. Então já estava uma dúvida entre os discípulos. Havia uma certeza, mas havia um temor. E ele lhes disse, honestos e tardos de coração, para crer o que os profetas disseram. Amados, é muito importante que nós nos debrucemos sobre a palavra, que nós busquemos cada vez mais a palavra de Deus, e que nós possamos instruir aqueles que ainda não conhecem a palavra. Outro dia nós fomos chamados para orar na casa de uma irmã que estava muito atribulada, e nós chegamos lá e nós vimos a tristeza estampada no rosto dela. E aí naquele lugar, aquela irmã falando conosco, ela disse assim, irmãos, tem um irmão que está vindo aqui para pregar a palavra para mim. Irmão, ele disse que o Velho Testamento não existe mais, que só existe o Novo Testamento. Está repreendido em nome de Jesus, amados. Nós não podemos aceitar esse tipo de situação. Nós temos que peregrinar, nós temos que caminhar. Quando o Senhor falar no teu coração, vai até aquele lugar, não tenha dúvida, é o Senhor que está falando no teu coração. Mas aí você fala nessa noite, mas eu tenho medo, eu tenho temor, porque eu não sei falar na palavra. Mas o Senhor só pede para você o seguinte, lê a palavra e logo em seguida eu vou te revestir com o meu Espírito Santo para você entregar o meu recado. E o Senhor Jesus, depois de falar honestos e tardos de coração, ele fala, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava em todas as Escrituras. Então, amados, ele confirma que as palavras do Antigo Testamento concordam com as palavras do Novo Testamento. Eis que, depois que nós chegamos à presença do Senhor Jesus, as coisas velhas se fizeram novas. O Senhor está nos renovando. Nós devemos renovar o nosso entendimento a cada dia. Nós devemos buscar, como está na palavra de Romanos, nós devemos buscar a renovação do entendimento. Mesmo que você leia a mesma palavra, fazei prova de mim, diz o Senhor. Abre todo dia a mesma palavra e todo dia eu vou te dar um entendimento novo. Todo dia eu vou renovar o teu entendimento. Glória a Deus, aleluia. Jesus aparece aos seus discípulos, do verso 35 em diante, seguindo, e eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Então eles ficaram surpresos, e ficaram novamente atemorizados, porque o Senhor Jesus abriu os olhos deles, e eles tiveram a visão espiritual. Mas o Senhor Jesus logo em seguida foi embora e eles sentiram vontade de compartilhar, de estar entre os irmãos amados, os irmãos que nós amamos, que nós temos um carinho especial, porque a palavra de Deus fala que nós devemos cuidar dos domésticos da fé. Nós devemos ter um zelo especial com aquele irmão que às vezes não fala no culto, não fala na igreja, que é calado, mas nós devemos visitar ele. Nós devemos fazer a vontade do Senhor. Aleluia. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito, porque o Senhor Jesus chegou entre eles e fala, paz esteja convosco. Essa paz, quem tem essa paz, amados? Quem que tem essa paz? Que quando a palavra é dita, nós ficamos em silêncio, e nós sentimos essa paz, nós nos regozijamos na presença do Espírito Santo, e nós sabemos que nós estamos sendo renovados, nós estamos sendo preparados para algo diferente da obra do Senhor.
na obra do teu dia. Às vezes você passou o dia tão atribulado, tão afrontado pelo inimigo, que ele não te dá tempo, nem está no glória a Deus. Essa é a obra do inimigo nesses dias. Por isso que o Senhor fala, eu tenho pressa, porque a seara é grande, os ceifeiros são poucos, e poucos querem colocar a mão no arado. Poucos estão fazendo a vontade do Senhor. E o Senhor fala que esses poucos que estão aqui, ele fala assim, vós sois os meus escolhidos. Vós sois os meus escolhidos. Porque a porta estreita, ela é muito estreita. É uma porta difícil. Nós dizemos não às coisas do mundo, aquilo que é agradável, é muito difícil. Porque nós queremos ter os bens da terra, mas o Senhor fala que nós devemos jogar nossa ansiedade sobre Ele. Que Ele fala que nós não devemos nos preocupar com a nossa vestimenta. Que nós não devemos nos preocupar com o pão, porque Ele vai colocar pão na tua mesa. Ele vai colocar a vestimenta nova no teu guarda-roupa, para você vir glorificar Ele, para você vir se arrumar e servir ao teu Deus Todo-Poderoso. Porque o Senhor Jesus, Ele espera a simplicidade. O Senhor Jesus, Ele nos prepara para a humildade, para que nós levemos as bofetadas e ainda assim nós oremos pelos nossos inimigos. Nós temos que colocar o nosso joelho primeiro pelos nossos inimigos. Depois nós vamos orar pela causa daqueles que nós temos que orar. Mas primeiro coloca o teu joelho pelos teus inimigos. Porque o Senhor fala nessa noite que quando nós fazemos isso, nós estamos colocando brasas vivas sobre a cabeça dos nossos inimigos. O Senhor teu Deus coloca dessa forma o teu inimigo confundido. Nós não devemos falar, mas eu vou orar por aquele que me afronta. Mas, amados, nós devemos orar. No livro de Timóteo, na primeira passagem de Timóteo, o Senhor fala que nós devemos orar com mãos santas erguidas por todos aqueles que estão em eminência, pelo rei que está reinando, pelo prefeito, por todos aqueles que estão em eminência, que estão no poder. Mas aí a palavra logo em seguida você pergunta, mas eu vou orar por aquele que é corrupto, eu vou orar por aquele que rouba o dinheiro público? Não. Você vai fazer tudo isso, o Senhor fala, porque é agradável ao Senhor teu Deus.